Vamos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, aqui sobre um tema que me impactou muito esses últimos dias. Os irmãos acabaram de cantar "Faze de mim um vaso novo". O que significa isso? Ser transformado. A massa mesma, mas precisamos ser transformados para o formato que Deus nos quer. Amém? Outro dia, quando vi o texto bíblico que nós vamos estudar, ficou ali na minha mente, no meu coração, muito forte. E aí eu não entendi bem. Comecei a orar a Deus, falei: Senhor, me esclarece esse negócio aqui que o Senhor quer falar comigo. E aí, aos poucos, a gente vai lendo a palavra, uma vez, duas, várias vezes, até descobrir algumas preciosidades do texto, que Deus vai falando com a gente. Mas o tema transformados por Jesus, irmãos queridos, ele é quase que desnecessário, porque toda pessoa que se encontra com Jesus, ele é impactado. Dificilmente que alguém que não tem um encontro com Jesus não é transformado. Seria só se a pessoa não quiser mesmo, ele rejeita. Mas caso contrário, ele será transformado. E eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto que nós vamos usar aqui nessa manhã. Lucas capítulo 5. E eu queria que os irmãos pudessem ficar com as suas Bíblias abertas, irmãos, porque esse texto, ele é muito rico, maravilhoso. E você tem que ler com calma, você tem que ler olhando os detalhes do texto. É uma das coisas que me fascina, muitas vezes, na narrativa bíblica, é que em poucas palavras existe uma riqueza muito grande de detalhes e que a gente tem que olhar devagarinho para enxergar isso tudo, né? Então, o texto que nós vamos ler, a partir do verso 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas vestes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Vamos dar uma paradinha aqui só para vocês verem alguns detalhes que eu sublinhei para vocês aqui. Jesus estava no lago Genezaré, ou Mar da Galileia, e tinha os pescadores ali, e já dá para entender pelo texto que eram discípulos, estava Simão, né, Tiago, eram sócios, estavam todos juntos ali. E ali ele ensinava. Quando você vai a Israel, e uma das coisas que você quer ver como é que Jesus ensinava, porque não tinha alto-falante, não tinha aparelho de som. E eu fiquei sempre me encucado com isso. Como é que ele conseguiu pegar um barco, afastar, quem sabe, ali 2, 3 metros e ensinava? Eu tenho que concluir que Jesus tinha uma voz muito potente para poder falar para aquela multidão que o comprimia. E aí depois que ele ensinou, ele dá uma ordem para Pedro: vá para águas mais fundas. E aí aqui parece que ele dá 2 ordens. Uma para Pedro, que parecia ser o líder, já era líder. E depois ele dá uma ordem para os seus acompanhantes: e a todos lancem as redes para a pesca. E Pedro responde: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Vamos seguir com o texto agora. Aí vem, mas, a Bíblia é cheia de mas, é cheia de
dessas conjunções adversativas que mostram o lado oposto. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e a todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que Jesus está propondo para Pedro é que ia transformar a vida dele de pescador de peixes para pescador de homens. Fez um trocadilho aqui, né, com Pedro. Isso nós vamos ver na vida de Pedro depois. Muito bem, queridos irmãos. Eu queria antes mostrar para vocês uma foto minha e da Lourdes, da minha filha, meu genro, e da minha cunhada, lá no Mar da Galileia em 2019. Nós estamos nesse lugar que, segundo os guias turísticos aí, é onde Jesus tinha uma pedra que ele assou os peixes lá. É um lugar incrível. As águas estão bem tranquilas, vocês podem ver lá. E ali vem à mente os ensinos de Jesus, né? Uma outra foto que eu coloquei do lado ali, nós estamos num barco no Mar da Galileia, e também tudo criado por turista, e até um judeu crente, que é cantor, canta as músicas que nós entoamos na igreja. Então, num dado momento, nós estamos num cenário maravilhoso, assim, lembrando das mensagens, dos hinos e cantando. Não tem como não se emocionar do Mar da Galileia. Esse era o cenário. E era talvez, provavelmente, o cenário de Jesus naquela época. Mas Jesus não estava ali só para contemplar a praia. Jesus estava ali com o propósito de levar uma mensagem transformadora. Que aqui vai talvez envolver dois aspectos, que é o aspecto da metanoia, que a gente vai olhar também em Romanos capítulo 12, que é uma mudança de mente, e talvez até metamorfose também, que é uma mudança física, que acontece com alguns seres aí também. Há uma mudança aqui, há uma transformação que Jesus está propondo. Há uma transformação de ambiente, porque eles estavam ali no mar, na praia, e depois eles foram mais para a água funda. Há também uma mudança, uma transformação do comportamento, do serviço. Eu não sou mais pescador, agora eu sou um pregador do Evangelho. Muda completamente. E há certamente uma mudança mental para que isso aconteça. Há uma nova mente aqui. Então Jesus veio para transformar. Quando nós encontramos alguém que diz que encontrou Jesus, mas não houve transformação na sua vida, ele continua como ele era antes, provavelmente ele não foi impactado pelo Evangelho. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. O Marcos de antes não pode ser o Marcos de hoje. A Lourdes de ontem não pode ser a Lourdes de ontem, não pode ser a Lourdes de hoje. A Irvana não pode ser. Temos que ser transformados por Jesus. Nós precisamos ser um vaso novo nas mãos de Jesus. Caso contrário, o Evangelho perdeu a sua eficiência na nossa vida. Então nós podemos dizer que Jesus era um transformador. Alguns gostam de chamar que Jesus era um revolucionário, né? Mas o revolucionário tem um aspecto mais de criar uma confusão ou talvez trazer uma grande discussão. O importante é que Jesus transforma. E transforma qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quando nós encontramos o ladrão da cruz, ali o que aconteceu, Jesus transforma de um condenado
convicto em um cidadão do céu. Então, por isso que nós temos esperança de que nós podemos servir a esse Cristo, porque nós teremos uma transformação. O grande evangelista, professor, grande, diria assim, pregador da palavra, Moody, as escrituras não foram dadas para a nossa informação ou apenas para satisfazer o nosso intelecto, mas para a nossa transformação. A palavra que anunciamos, meus irmãos, ela tem que ter esse impacto na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da nossa família, em todo lugar, de transformação. Isso foi o que Moody experimentou em Chicago, quando ele criou as escolas, e nós, até já citei, acho que numa outra passagem aqui, que ele tinha mais ou menos 650 alunos na escola dominical. Isso 1800 e alguma coisa. Eu fico pensando, o que seriam 600 alunos da EBD? É fantástico. Nossas EBDs estão esvaziando. E Moody conseguia 600 e pouco. E ele era incisivo com os seus alunos no ensino, da transformação deles. Há uma história de que ele perseguia os alunos, se alguém faltasse, ele sabia. E um dia ele encontrou uma menina que estava fugindo da IBD lá da igreja. E ele correu atrás dela. E ela, vendo que era Moody, ele também correu. E ela correu pelos corredores, subiu, desceu. E ele correu atrás, até que ela entrou na casa dela. E aí ele entrou, não teve dúvida, entrou na casa da mulher, da menina. E foi encontrar a menina debaixo da cama. A hora que ele estava debaixo da cama para ela, chegou a mãe. Imagina o cenário, né? O que é isso? É um pervertido, sei lá, alguma coisa. Aí ele se identificou e falou: eu sou Moody. Era conhecido lá em Chicago. Eu estou atrás da minha aluna. Aí diz que semanas depois, a menina e seus irmãos estavam todos no EBD. Porque ele tinha o propósito de transformar vidas e vida das crianças, né? Não era apenas mais um religioso. Mas o aspecto que eu considero aqui como primeiro passo, meus irmãos, e que a gente vai perceber que houve a transformação, é quando Pedro ele faz uma declaração de fé. Então, transformação parte do pressuposto que nós temos fé em Cristo Jesus. Sem isso não vai acontecer nada. Vejam que Jesus estava ali, estava passando, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Aquela multidão atrás dele, os pescadores estavam ali lavando as redes, eles tinham passado a noite inteira. E eu fico pensando como é cansativo você ficar pescando a noite inteira. Quem já teve uma mínima experiência de pescador, principalmente quando você é frustrado na pescaria, que você joga o anzol, você joga a linha e não pega nada. Que frustração! Uma vez eu fui fazer um trabalho na Amazônia, no meio da floresta, lá numa mineradora de alumínio, e aí eu falei para um dos meus alunos, falei assim: olha, eu tinha um sonho de pegar um grande peixe. Eu nunca peguei mais que um lambari. Até desse tamanho assim. Nunca tinha pegado. Falei assim: mas aqui tem peixes grandes. Estava no rio Trombetas, um rio importante na Amazônia. Ele falou: eu vou levar o senhor, professor. Domingo ele pegou o barco, botou gasolina, arrumou todos a tralha de pesca, e lá fui eu com ele, pelaquela água, era mata e água e céu. Aí chegou num ponto lá: professor, aqui já peguei tucunaré de 5 quilos, de 10 quilos, que não sei o que e tal. Pô, maravilha, o cara conhecia tudo ali. Pode lançar a sua rede. E eu nem sabia mexer no molinete. Então, a primeira vez que jogou, já o anzol já enroscou na árvore aqui. Aí ele me ensinou como é que jogava o negócio. Joguei. E estou lá esperando vir um tambaqui de 10 quilos. Né? Fiquei pensando, vou comer um tambaqui. Se tem coisa gostosa de comida de peixe, é tambaqui. Tambaqui na brasa. Se você não experimentou, conversa com o Marcos aqui, que é lá da Amazônia, ele vai te explicar qual é o sabor do tambaqui. Maravilhoso. Estou lá, daqui a pouco, fisgou. E eu puxei uma piranha. Aí ele falou assim: hoje não vai dar nada aqui. Ele falou.
Daqui a pouco passaram uns golfinhos, não é golfinho que se chama, passaram e falaram, acabou, hoje não vai dar nada, vamos mudar de lugar, vamos para outro lugar. Ficamos o domingo inteiro, só peguei uma piranha. Que frustração. Lá estava o coitado do Pedro, a noite inteira passando, e ele era profissional da pesca, não tinha pegado nada. Aí recebe uma ordem: Pedro, vai para o lugar mais fundo e lança do lado direito do barco. E ele fala: Senhor, nós não pegamos nada, mas porque tu és quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Apesar das evidências, apesar do meu profissionalismo, apesar da minha sabedoria, mas quem está no comando é o Senhor Jesus Cristo. E quando eu sigo as ordens dele, eu não questiono. Então, quando nós estamos pensando em transformação, minha pessoal, da igreja, da minha família, eu tenho que crer que a obra será feita por Jesus. Apesar se um médico falar que não, apesar de eu achar que aquela pessoa é muito rebelde, mas eu creio em seguir a ordem de Jesus. Faz sentido isso, meus irmãos? Não pela minha vontade, mas porque Jesus está me ordenando. Então eu creio que esse primeiro passo de Pedro, de se submeter à direção de Jesus, é um passo importante da fé que nós temos que ter também. Aí ele vem vá para águas mais fundas. Estavam na praia, no raso, estavam ouvindo Jesus ensinar, estavam numa EBD. Ah, que coisa boa estar no EBD, sentado aqui, discutindo o texto bíblico, analisando, E hoje, com os recursos que nós temos, nós mostramos no hebraico, no grego, nós mostramos ilustração, e está tudo confortável aqui. Mas há mais coisa para ser feita. Vá para águas mais fundas. O que eu tenho para você não está na praia, não está na zona de conforto. O que eu tenho para você está numa intimidade comigo. O sentido que me faz fazer essa interpretação é: ir para águas mais fundas significa buscar uma intimidade maior com Deus. E quando eu li esse texto, eu não estava entendendo. E aí eu fiquei pensando: Senhor, eu tenho trabalhado aqui na igreja, eu sou professor da EBD há muito tempo aqui, eu já dei quase 300 aulas aqui na igreja. Eu estou cansado, nós estamos cansados, meus irmãos, com esse ano difícil que foi para nós aqui, e nós não estamos vendo muitos resultados, nós não estamos vendo muito pessoas se converterem aqui. E aí você fica: estamos fazendo certo isso? Estamos fazendo sim, Senhor. Eu cumpro a Tua palavra, eu sou zeloso com a EBD, eu sou zeloso com a Tua palavra, nós estamos cumprindo os horários, a gente vem, a gente incentiva os irmãos, estão fazendo tudo direitinho. Mas o resultado não veio ainda. E aí isso mexeu comigo. Aí vem a palavra: vá, Marcos, para águas mais profundas. Eu quero mais intimidade com você. E aí eu vou interpretando, meus irmãos, dizendo assim: você precisa orar mais. Eu quero ver você mais de joelhos, meus irmãos. Eu quero você mais adorando a minha face, porque eu vou te revelar coisas. Quando você for mais íntimo de mim, eu não vou revelar coisas que são importantes para pessoas que estão num relacionamento um pouco distante comigo. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, para Ele revelar as coisas para nós. Conta-se uma história, meus irmãos, que um grupo de seminaristas foi visitar a casa de John Wesley, famoso pregador do século retrasado. E lá tinha tudo conservado, tinha o quarto dele, e tinha lá um tapete do lado da cama.
E naquele tapete tinha 2 marcas mais profundas no tapete. E aí, olha, aqui está a Bíblia, aqui está... E alguém se incomodou com aquele tapete com aquelas 2 marcas. Aí fala, vamos embora. Voltaram. Um ficou. Aí falou, mas cadê o fulano? Ah, não sei, vamos voltar. Subiram, viram somente ombros. Ele estava ajoelhado lá. Ele estava nas 2 marcas que John Wesley orava. John Wesley orava tanto que o carpete ficou marcado. Sabe qual era o nome desse aluno? Billy Graham. Ele orava assim, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz um John Wesley de novo. Ele entendeu que a obra que John Wesley tinha feito só poderia ser feita de joelhos, com uma maior intimidade com Deus. Eu creio que Deus está cobrando de mim. Está cobrando da igreja. Mais intimidade, meus irmãos, com Ele. Mais intimidade. Precisamos sair da praia. Praia é sinal de conforto, queridos irmãos. Praia é sinal quando você está de férias, aí você vai para a praia, você pega um guarda-sol, e você tem uma cadeira lá, que maravilha aqui no Brasil, porque daqui a pouco vem alguém vender alguma coisa, traz na tua mão, você não precisa nem sair da esteira, só estica a mão assim, alguém já te traz um camarão frito, traz uma castanha, traz um queijo, não sei das quantas, até te incomoda. Mas não é aí que a gente vai ficar. Nós precisamos ir mais fundo. E aí, quando eles fizeram isso, creram nessa palavra, a gente vai entender o resultado. Essa intimidade, essa transformação com Deus, ela trouxe bons resultados. Quer dizer, a bênção foi tão grande aqui para eles, que não tinham pegado nada a noite inteira, que as redes estavam se rompendo. Quais são as redes que precisam ficar cheias aqui no nosso meio? Quais são? São almas que nós precisamos ganhar para Cristo. Por isso que vocês colocaram nessa cadeira nome de pessoas. Alguns trouxeram até uma lousazinha de tanta gente que tem ali. E outros vão colocar daqui a pouco também, porque nós cremos, meus irmãos, que esses nomes vamos colocar aqui precisam estar nas nossas redes da salvação. Aqui. Eu já disse os irmãos da EBD aqui há um tempo atrás que era para eles olharem para essas cadeiras vazias, todas que nós temos aqui, e pensassem que um dia seriam ocupados. Seriam ocupados. Não pode ter cadeira vazia aqui. Porque a nossa missão é resgatar esse povo, é alcançar eles pelo Evangelho. Vamos começar hoje com esse símbolo, nome das cadeiras. Eu estou vendo Márcia, Iracema, Ana, Carolina, estou vendo ali Delci, aí tem os nomes da irmã Eli, e outros vocês vão colocar. Esses e outros nomes que nós nem sabemos. Nós vamos orar para que eles estejam nesta rede que nós estamos lançando em águas mais profundas. Amém? Talvez possa ser também outros tipos de bênção que você está orando, faz tempo que você não alcançou, o seu trabalho, sua saúde, e Deus fala assim: eu quero que você me busque mais. Quando nós olhamos o texto, queridos irmãos, de Jeremias 29:13, fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. A bênção que o Senhor tem para nós não está na praia. A bênção está em águas profundas, que significa buscar ao Senhor com todo o coração. Uma intimidade maior. E aí virá. E aí a Lourdes está aqui defendendo o ministério infantil de crianças também, né? Acho que vamos precisar de uma rede diferente para criança, que elas acabam... Vai ser que nem aqueles peixinhos pequenininhos que pulam fora, então tem que ter um outro tipo de rede. Mas que venham, vai ter lugar para eles, né? Os irmãos querem ver as redes cheias. Os irmãos querem ver essas cadeiras ocupadas aqui por pessoas. Querem ver a galeria.
Então nós precisamos ter uma intimidade maior com Deus, meus irmãos. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Nós precisamos estar mais no culto de oração aqui na igreja. E você vai estar mais buscando o Senhor no seu quarto. Você vai estar gastando mais tempo. Mas se você não se dispuser aí em águas mais profundas, talvez você não vá receber essa bênção. Aonde você está? Aonde você está? Na praia? Na IBD, só ouvindo, só aprendendo Jesus? Que tão maravilhoso! Imagina, eu fiquei pensando quando nós estávamos lá no Mar da Galileia, ali naquela região. Que bom se eu pudesse estar vendo Jesus aqui na minha frente e Ele está me ensinando. Que coisa maravilhosa! Mas eu tenho mais para você do que só ficar aqui na praia. Você precisa servir mais. Nós precisamos dessa transformação. Mas antes, faça uma reflexão. Aonde você está? Como está a tua intimidade com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a leitura da tua palavra do Senhor? Como está o teu serviço? Ah, Marcos, eu estou tão cansado, eu não tenho tempo para o ensaio do louvor, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para dar aula na escola dominical. Irmão querido, Pedro estava cansado, os estavam cansados, mas eles foram ainda, porque sabiam que tinha uma bênção maior. E muitas vezes a gente vai estar mesmo cansado, não há dúvida. Infelizmente é assim. Desculpa te desapontar, mas muitas vezes é mesmo cansado, às vezes com choro, como diz o texto, né, que sai chorando com os molhos, mas voltarão jubilosos. E aí, eu diria assim, precisamos dessa transformação. O apóstolo Paulo diz que nós, na verdade, estamos sendo transformados. Não é? Então, na medida que a gente está buscando essa intimidade com Deus, nós estamos num processo contínuo, dinâmico de transformação. O dia que cessar isso, aí eu diria que nós estamos completamente perdidos. Que transformação é essa? De uma vida de pecado para uma vida de santidade, cada vez mais. Não é? Veja que quando Pedro volta e ele diante daquele milagre maravilhoso que aconteceu, ele se prostra e ele fala: Jesus, se afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Então Pedro reconhece a sua miséria ali e ele faz até uma declaração, diria assim, talvez infantil. Ao invés de estar querendo, Senhor, fica mais perto de mim, ele fala: não, sai. Mas ele entendia que a santidade de Jesus era tão grande que ele não tinha direito de estar ali. E Jesus conforta, fala: não, Pedro, tranquilo, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens agora. E aí nós vamos encontrar o Pedro depois pregando lá no dia do Pentecostes, meus irmãos. E todo mundo ali, cai o Espírito Santo, começa a falar em língua, uma confusão danada. E ele fala: Pedro, o que faremos? Ele fala: arrependei-os. E diz o texto, naquele dia quase 3.000 almas foram salvas. Eram os peixes da transformação, eram os peixes de um homem que saiu do mar para pregar o Evangelho, e num dia, 3.000 pessoas vieram. Não é um milagre? Haja rede, haja templo, haja cadeiras. E aí nós vamos encontrar também a recomendação de Paulo, Romanos 12, que é a metanoia. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos da vossa mente, metanoia, querido. Metanoia. Nossa mente precisa ser transformada para servir o Senhor Jesus Cristo. Não mais os meus interesses pessoais, mas a mente de Cristo que vai habitar em mim. Amém? Os irmãos querem ir para águas profundas? Pode ser que o Mar da Galileia fique meio nervosinho. Pedro
também teve a experiência amarga dele lá. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: essas cadeiras vão estar cheias, porque o Senhor vai nos dar bênção. Eu creio nisso, amém? Muito bem. Agora vamos fazer um exercício prático aqui. A Lourdes tem papel e caneta aí. Se você não trouxe papel, pega com ela aqui, coloca um nome, gruda nessa cadeira. Nós vamos orar por essas pessoas. E se você está me ouvindo pela internet nessa manhã, eu quero dizer para você: também pega um papel na sua casa, coloca um nome de uma pessoa que você quer ver convertida. Vamos orar, vamos buscar, para que Deus faça uma grande obra na nossa igreja. Em nome de Jesus.